Ok. Tá legal, tá legal. São agora 18h32, domingo 7 de dezembro. Domingo xoxo para um flamenguista, um cara crítico, um cara aí, sabe? Um cara que olha o mundo desconfiado. Hoje eu confidenciei a um filho que eu tenho, um filho caçula de 19 anos, sabe? Que eu sou um esquerdista de meia pataca. Um capitalista que não deu certo, rapaz. Porra, vê se pode uma coisa dessa. E eu saí de manhã com essa música do... como é que chama? Cara, Christ. Como é que chama? Christian? Como é que chama o cara? Esse francês aí. Le Marionnette. E eu quis, na verdade, fazer um vídeo de manhã, mas aí, sabe, eu dormi mal à noite. A noite foi uma noite cansada. Eu fiz vacina na sexta-feira e, sabe, foram duas vacinas, uma da Covid, outra da H1N1. E na sexta-feira, sabe, e andei no sol quente, não sei se isso faz, sabe, alguma coisa aí. Eu fiz a vacina por volta de 11 horas da manhã, sabe, depois voltei para casa com esse sol desgraçado, esse sol que agora queima o corpo da gente sem resto de esperança. Eu só sei dizer, rapaz, sabe, que eu estou usando aqui um smartphone alternativo. E eu só sei dizer também, rapaz, que eu quis fazer esse vídeo de manhã, mas não consegui, sabe, porque eu me atrasei, tá certo? Eu acordei na onça, tá certo? E eu tenho que cruzar a cidade para fazer a visita desse filho que eu tenho, e eu vou de transporte público, certo? E eu só sei que aí a visita ela se restringe à parte da manhã. Quando eu volto de lá já é depois de meio-dia, tá certo? Aí eu armei aqui, coloquei o teclado, sabe, aqui para fazer aí o apoio. Na verdade eu deveria ter feito o movimento com as duas mãos, com a mão esquerda e com a mão direita, tá certo? A mão esquerda fazendo a harmonia e a mão direita fazendo a melodia. Mas eu terminei foi que quando eu apertei aqui, 1, 2, 3, já! Saiu foi o assobio, rapaz, ao invés de sair sons de violino, tá certo? Saíram sons de assobio, eu deveria ter feito essa coisa assim, tipo assim, ó. Esse é um som de violino. Esse instrumento que eu tenho é um Roland já vencido, tá certo? Ele veio para minha posse em 96, portanto tem 30 anos praticamente, sabe, de aquele bola aqui na minha mão. Ele já me acompanhou em viagens de avião, acho que de ônibus também, sabe, de longa duração. E ele quebrou toda a caixa dele, tá certo? Mas mesmo assim ele está aqui. Eu tenho uma caixa de som mecânica, tá certo? Emprestada de um filho que eu tenho, de um outro filho caçula. O cara é de muitos filhos, puta que pariu. Sou eu e o Jacó, certo? Jacó teve 12 tribos, tá certo? Puta que... Teve 12 filhos e cada filho deu origem a uma tribo, tá certo? O Jacó, rapaz, sabe, o Jacó é filho de... filho de... Quem foi o pai de Jacó? Foi o filho foi o filho de Abraão, certo? Como é que chamava? Não, Isaac, Jacó é filho de Isaac, tá certo? Só que antes do Isaac veio Ismael. Aí tem essa onda, rapaz, de semitismo, tá certo? Aí, sabe, o semitismo é uma expressão patriarcalista que tem base no Abraão, tá certo? E o Abraão teve dois filhos aí, sabe, conhecidos, registrados na Bíblia, tá certo? Um primeiro foi o Ismael, sabe, que deu aí o DNA para os árabes ali. Ontem eu assisti um filme Cruzada, sabe, que fala do Saladino, sabe? Eu gosto desses filmes assim, e mostra ali, sabe, ali a Europa atravessando ali o Mediterrâneo, indo ali para a Palestina, sabe, ocupar ali para ocupar ali
Jerusalém, tá certo? E eles criaram ali uma guerra religiosa de fumar, tá certo? E esse filme Cruzado fala de um rei leproso, o irmão da Sibila. O irmão da Sibila, cacete, pô, bicho. E eu só sei dizer, rapaz, sabe, que tem essas coisas aí. E eu tentei então fazer, sabe, puxar essa música. Como é que chama o cara, rapaz? O francês lá é Christian? Não, não é Christian o quê, rapaz? Não sei. E me veio a música na cabeça e eu achei, aí eu puxei o teclado aqui para cima da mesa, a minha mesa de trabalho, tá certo? Ele está aqui esticado e eu poderia talvez tirá-lo, mas eu não vou mexer nisso, são 7 minutos de vídeo, tá certo? E eu só sei que eu deveria ter feito esse vídeo de manhã, não fiz, tá certo? Assim, as notícias que tem. Outro dia eu peguei uma série de cortes do Reinaldo de Azevedo, tá certo? Um jornalista aí, sabe? Rapaz, eu não gosto desse cara. Esse cara tem um passado aí, ele diz que ele entrou no jornalismo depois da democracia, então ele está falando ali a partir de 90, tá certo? Mas só que esse cara, sabe, ele fez um grande mal, sabe, aí, sabe, para as forças de esquerda, sabe, para o PT, sabe, ele se manifestou um antipetista, tá certo? E alimentou em São Paulo um sentimento antipetista do caralho, tá certo? Favorável aos PSDBistas, os PSDBistas de Franco Montoro, como é que chamava aquele outro cara? Tinha o Franco Montoro, tinha, não vou lembrar o nome do cara agora, que fundaram ali em São Paulo, aí sabe, que fundaram em São Paulo ali a social-democracia, sabe? Social-democracia que o Lula queria, chamou o Fernando Henrique, sabe, para um apoio. Mário Covas, eu queria me lembrar do nome do Mário Covas, tá certo? O Franco Montoro, o Mário Covas Serra foram os fundadores os fundadores do PSDB, e ali, sabe, depois da Constituição e ali durante ali a Constituinte, tá certo? Surgiu ali uma forma de diálogo de forças ali e o Fernando Henrique estava na cena. Fernando Henrique, que era um acadêmico, um cara aí de classe média, tá certo? Mas ele não quis compor com o Lula, rapaz, esse foi o problema. Ele não quis compor com o Lula, não quis fundar um só partido, um partido que incluísse, sabe, além das forças ali de São Paulo, eu não sei como é que te chama, aquelas forças ali paulistanas, tá certo? Ali as forças da capital, tá certo? Ali a social-democracia, aí eu estava conversando com meu filho a respeito disso, sabe? O Lula, ele não é, todo mundo sabe que o Lula não é socialista, o Lula é um social-democrata, ali, o social-democrata ali do tempo da Alemanha, do tempo ali, sabe, da Rússia de Lenin, sabe, quando as forças progressistas se chamavam social-democracia. Aí depois disso foi que surgiu aí, sabe, o movimento bolchevique na Rússia, tá certo? E a social-democracia enfraqueceu. E lá na Alemanha havia uma líder, sabe, uma líder social-democrata, que foi a Rosa Luxemburgo, ou de Luxemburgo, tem que ver se tem essa preposição aí no meio dela. Ela morreu assassinada, essa senhora aí, essa militante de esquerda, tá certo? E me parece que as influências aí que chegam ao Brasil e que chegaram a Montoro, que chegaram ao Mário Covas, sabe, e ao Fernando Henrique, eu acho que foram a social-democracia que encantava o Lula, rapaz, o Lula que se passava para aquele polonês, o Lech Wałęsa, certo? Pô, bicho, sabe, o Lula sindicalista, o Lech, sabe, ali um polonês, sabe, do tempo do João Paulo II, porra, bicho, tinha um sindicato de solidariedade ali no porto de Gdansk, eu acho, tá certo? E o Lula foi influenciado por essas forças, tá certo? E aí, sabe, havia forças aqui que não queriam o comunismo, sabe, as forças dos partidos comunistas, dos sindicatos comunistas aqui no Brasil, sabe, ali na década, sabe? Ali a partir de Prestes e aquela coisa toda. Ninguém queria, sabe, ali as lideranças do PCdoB, sabe, do PCB à frente dos sindicatos. E o Lula foi empurrado, sabe, para fazer, sabe, aí, para fazer essa frente aí, sabe, para fazer essa liderança aí, e ir empurrando, e foi quando ele decidiu fundar o PT junto com outros aí. Ele diz que foi ele que quis fundar o PT, mas na verdade é um partido social-democrático a se fazia necessário, e ele teve participação, como tantos outros tiveram. Tem um bocado de gente aí que se, sabe, arroga para si aí, sabe, o protagonismo, sabe, de fundação do PT, aquela coisa toda. Eu fui filiado ao PT, sabe, quando comecei a fazer um trabalho acadêmico em Altamira, no campus de Altamira, tá certo? Foi quando nasceu ali, na década de 90, nasceu a minha filiação no PT e aquela coisa toda. Mas eu só sei dizer, rapaz, sabe, que a gente lida com essas coisas todas
tá certo? Então eu aqui são 11 minutos de vida usando um smartphone Motorola, e para hoje assim, então o barulho que a gente tem, tá certo? O barulho que a gente tem na Ágora hoje, sabe? O barulho que a gente tem na Ágora é nacional, sabe? Envolve aí sabe, as eleições, aí, a iminência das eleições agora em 2026, tá certo? E as forças de direita aí, principalmente as forças de direita, as forças do mercado, as forças ali em torno do Tarcísio Gomes de Freitas, o governador de São Paulo, sabe? As forças paulistanas, mas as forças paulistanas, as forças eu acho que sim, sabe? Porque as outras forças, elas se centram nos seus governadores, ali no Rio Grande do Sul, no Paraná, sabe? E ali no Sul, rapaz, as forças são bolsonaristas, tá certo? No Rio de Janeiro, a força é bolsonarista, tá certo? Aí sobra São Paulo ali, sabe? Que não é mais social-democracia, que vai se configurar como forças bolsonaristas também ao redor do Tarcísio Gomes de Freitas e do prefeito de São Paulo. Como é que chama o prefeito de São Paulo, hein? Porra, Ricardo Nunes, tá certo? E o Lula que vem aí, sabe, fazendo aí seus esforços aí com as forças que não são socialistas. O Lula não é socialista, porra, que fique bem claro isso, sabe? Ele é um social-democrata tardio, tá certo? Ali do tempo ali, sabe, ali da década de 30, eu acho, na Europa, tá certo? Quando por lá estava a, a Rosa Luxemburgo, tá certo? Rosa Luxemburgo que enfrentava as forças do Hitler, tá certo? Eu não sei se os dois emendaram os bigodes. Mas o fato é que o que se está discutindo hoje no Brasil, em nível de Ágora, tá certo? Mas veja que nós estamos também aí, sabe, por conta disso, tem a questão do crime, tá certo? Eu não posso, sabe, deixar de criticar a realidade, tá certo? Sem lembrar em conta que aí, sabe, a Ágora, o Lula, sabe, ele tenta preservar, ele é um democrata, tá certo? Ele é um social-democrata e, sabe, ele tenta então aí, sabe, cultivar a política e manter a política porque ele entende que a partir só da democracia que sobra alguma coisa aí para a pobreza, ele não encara a luta de classes com firmeza, tá certo? E ele prefere então falar das forças de pobreza, as forças de miséria, as forças que giravam em torno do barraco onde ele nasceu, tá certo? Ele só veio comer pão com 7 anos de idade, tá certo? E isso massacrou muito, sabe, a memória afetiva dele. E ele não vê a coisa ali, sabe, aquela coisa ali ao redor dele, como sendo produto de uma luta de classe. Ele não enxerga dessa maneira, não adianta forçar, tá certo? Não adianta forçar. É como aconteceu ali, sabe? É como aconteceu também ali na Venezuela, tá certo? Aquelas forças democráticas, aquelas forças ali, sabe? Socialistas em torno do patriarca dali, sabe, das lutas anticoloniais, mas eu queria me lembrar era do Chávez, do Hugo Chávez, tá certo? O Chávez, sabe, ele também não tem essa história, a luta de classes não é firme entre eles lá, tá certo? O que eles têm ali na Venezuela é um socialismo, sabe, é um regime socialista, mas não necessariamente, quero crer eu, sabe, com firmeza ali, sabe, porque surgiu de forças enviesadas ali em torno do Simão Bolívar, tá certo? Que era um cara que convivia com o Marx, sabe? Eu acho que eles não dividiam pontos de vista. O Marx foi que um dia se manifestou. Eu não sei se o Simão ainda estava vivo, tá certo? Mas o fato é que a questão da luta de classe é um ponto de vista do Marx, tá certo? É um ponto de vista do Marx e ele insiste muito nisso, tá certo? E ele quer discutir, sabe? Quer dialogar com a burguesia, tá certo? E quer confrontar a burguesia, tá certo? E assim, sabe, essa firmeza tem que vir. E me parece que ali na Venezuela, tá certo? Tem forças ali diversas ali, sabe? Dentro da Venezuela tem venezuelanos ali militantes que propugnam a luta de classes, tá certo? Mas o Lula é um cara que não tem firmeza nisso, tá certo? Ele fala de pobreza, ele fala de ricos, tá certo? Fala de pobres, sabe? Mas não afirma, fala de trabalhadores. Veja que o PT é partido dos trabalhadores, não é partido proletário, tá certo? E ele distingue então aí, sabe, o proletário, o termo proletário remete a uma concepção marxista, dentro daquilo que Engels e Marx concebiam ali, sabe, da Revolução Industrial, quando ali havia os donos de fábrica, os patrões,
e ali, sabe, os trabalhadores nas fábricas, tá certo? E esses aí seriam os autênticos proletários, tá certo? Aqueles, sabe, trabalhadores, mas assim, trabalhadores aí, sabe, trabalhadores com um plus a mais, tá certo? Com um plus a mais aí identitário, que é a questão da prole, sabe? Então veja que enquanto Lula fala da pobreza, se opondo aos ricos, o Marx se opõe a prole, se opõe, sabe, ao núcleo familiar, se opõe opõe o trabalhador, sabe, o que tem uma família, tá certo? E em relação ao patrão, tá certo? E a coisa pega por aí, tá certo? O cara de carteira assinada é um proletário, um cara que tem família, sabe? Um cara que vai para casa, sai de casa de manhã cedo e volta para casa à noite com carteira assinada, tá certo? Esse é o autêntico proletário, tá certo? E como eles são maioria, tá certo? Há de se instalar uma ditadura, sabe? O Marx se queixa ali, sabe? Quando ele vê ali aquela questão do Bolívar, tá certo? Bolívar não se preocupava, não se ocupava com as questões proletárias, com as questões burguesas, com essa dialética aí de burguesia e proletários, tá certo? E é central no pensamento de Marx, sabe, que se faça essa ponderação, sabe, e por aí vai. É o seguinte, eu vou ficar por aqui, tá certo? Eu vou chamar esse vídeo de proletários só para lembrar, sabe, essa questão aí que é central na nossa vida, tá certo? Na vida aí dos trabalhadores. Não basta ser trabalhador, tem que ser proletário, bicho, sabe? Essa é a questão, tá certo? O trabalhador com carteira assinada, tá certo? Que recolhe INSS, tá certo? E que se organiza em sindicatos, esse é o proletário, tá certo? O trabalhador aí, sabe, tipo esses caras aí de Uber, tá certo? Esses caras aí os sanduicheiros aí, os caras que fazem circular sanduíches aí cidade afora de bicicleta e motocicletas. Esses caras aí são trabalhadores, tá certo? Que não querem carteira assinada, tá certo? E entendo eu, acho que o Lejune me abraça, tá certo? E diz assim, muito bem, companheiro. Você está falando correto, tá certo? O proletário é aquele, sabe? O trabalhador de carteira assinada, sabe? Acho que é bom colocar assim os termos nesses sentidos aí. Então eu vou chamar esse vídeo de proletário nesse resto de domingo. Eu vi aí que aí, sabe, fechou o campeonato da Série A, tá certo? Eu acho que já fecharam todas aí, todas as 3 séries, a Série C, B e A, tá certo? E hoje foram os últimos jogos aí, sabe? Quem se safou, quem não se safou, tá certo? 2 times cearenses foram rebaixados, o Fortaleza e o Ceará, e eu falava exatamente isso, eu perguntei para que Paysandu queria subir para a Série A, tá certo? Para que o Clube do Remo subiu para a Série A, para quê? Vai precisar, rapaz, de argumento financeiro, tipo assim, eu estava vendo ali, sabe, que o Flamengo está interessado no meio de campo, eu acho que é o Griezmann que ele quer trazer, não sei se o Griezmann joga ali pelo meio de campo, é um volante, tá certo? Eu não sei como é que é isso aí. E ele quer contratar, não sei onde o Griezmann está hoje, tá certo? Coisa de pesquisar, mas o Flamengo está aí querendo, sabe, fazer aquisição de jogadores. E veja que o impasse surgiu em torno do salário, rapaz. O Griezmann quer aí, sabe, milhares de dólares aí, tá certo? O cara está já envelhecendo, tá, eles têm uma vida curta, os jogadores de futebol, tá certo? E ele tem que aproveitar o tempo dele, o tempo útil dele, certo? E é assim o futebol, ou seja, os clubes de futebol são empresas de negócios, certo? E assim, para ter resultados, sabe, nos seus propósitos, nos seus propósitos econômicos financeiros, tá certo? Tem que ter uma equipe boa, um time bom, tem que ter dinheiro, tá certo? O pessoal diz que quem sustentou o Remo aí na final do campeonato aí da Série B, tá certo? Foi o governador do estado, embalado aí pelos êxitos que ele conseguiu em trazer a COP30 para cá, tá certo? E que de repente enaltecer uma força de paixão do povo, que são os clubes de futebol, e ele resolveu então apostar no clube do Remo, tá certo? E não sei de onde veio esse dinheiro, dos cofres do orçamento não pode vir, tá certo? Talvez do Banpará, que é uma forma, Banco do Estado do Pará, que é uma forma do governador atuar, sabe, como fez o Ibanez agora, junto com ali com aquele banco, o Banco Master, tá certo, onde ali, sabe, fizeram ali uma falcatrua do caralho fraude, aí a gente cai no outro ponto que eu estava querendo falar, tá certo? Que nós temos aí a política, e eu falava assim, sabe, que o Lula quer preservar aí, sabe, a democracia, e não quer, rapaz, sabe, que aí o pessoal que atua na ágora, sabe, no mundo, nas relações democráticas, tá certo? Não se conspurquem, sabe, com a questão da moeda, com as questões
fisiológicas, monetárias, tá certo? Não dá para impedir isso, rapaz. Quem entra, sabe? Quem está hoje vivo, quem está no mundo, está preocupado em garantir a sobrevivência com dinheiro, rapaz. Essa é a questão. Então não dá para você, assim, ingenuamente isolar, sabe, aí, sabe, os espaços públicos, os espaços de luta política, tá certo? O espaço público é de luta política, é o espaço na Ágora, é um espaço de luta de classe, não tem como fugir disso, rapaz, sabe? Aí a gente vê o esforço de jornalistas aí, sabe, fazendo discussões aí, sabe, aí discussões aí, sabe, presenciais, tá certo? Dando aí, fazendo registros de fatos, tá certo? E muitos aí querem se aventurar a dar opiniões e fazer prognósticos, tá certo? Mas muitos deles aí, sabe, fazem prognósticos aí, sabe, com arremedo de neutralidade, um prognóstico positivista, tá certo? Não encaram aí, sabe, a luta de classe na sua brabeza. E eu penso que tem que fazer, rapaz, aí, sabe, aprofundar quando se for discutir política, tá certo? E política e outras questões aí mais aí, sabe? E até mesmo a arte, questões estéticas, tá certo? Tem que levar em conta, rapaz, a questão da luta de classe. Não dá para falar, sabe, de outra maneira. Não dá sob pena, sabe, de ficar passando pano. Então veja que nós temos muitos ladrões aí, tá certo? Nós temos oligarcas aí, os caras que tomaram conta da política, os oligarcas. Então veja que o Alcolumbre, para mim, é um oligarca. O Hugo Mota é um oligarca, tá certo? Aquele cara, Paulo Cunha, sabe? Aquele cara, aquele filho da puta que estava ali, sabe, em 2016 fazendo ali o impeachment da Dilma, tá certo? O golpe contra a Dilma, o Eduardo Cunha, é um oligarca, tá certo? Esses fudidos aí que vão varando, sabe? Varando e ocupando espaços da aristocracia, tá certo? Que aí, sabe, é um espaço aí que se tem aí, sabe? Para aqueles que se dizem também tapeadores, ocupantes de cargos aí, sabe? De sangue, sabe? Aí porque são descendentes dos patriotas, são descendentes dos pioneiros, dos primeiros, tá certo? Descendente dos portugueses que vieram para cá, sabe, fazer colonialismo e aquela coisa toda, e que deixaram terras para trás, tá certo? E por aí vão, tá certo? E aí os oligarcas, como, repito, esse tal de Alcolumbre, tá certo? É um cara aí, sabe, lá do Amapá, conheço o Amapá, tá certo? E esses caras aqui, como o Jader Barbalho é um oligarca, o velho Laércio, pai do Jader, foi oligarca, o Laércio, avô do Helder Barbalho, sabe, foi oligarca, Helder que é oligarca, tá certo? E ali o dono do jornal, ali os Majorana, tá certo? São todos oligarcas, tá certo? Eu aqui não sou, porra, sou um fudido filho de proletário, tá certo? E oligarca não sou porque não tenho dinheiro e nem estou na arena ali fazendo disputas, sabe? Eu não tenho uma empresa aí para fazer contratos, sabe? Para fazer contratos aí, comprando e oferecendo serviço para o Estado, tá certo? Ora, porra. Então é isso, rapaz, sabe? São 24 minutos de vídeo, eu fico por aqui nesse domingo, sabe? Abaixo os oligarcas, tá certo? Então veja que eu queria chamar esse vídeo de proletários, tá certo? E não sei se agora eu troco, chamo de oligarquia, de oligarcas, tá certo? Justamente aí, sabe, para traduzir os agentes, tá certo? Os agentes que promovem hoje a luta na Ágora, sabe, que fazem aí, que ocupam os espaços aí nas estruturas de luta, sabe, nas estruturas políticas, tá certo? Os oligarcas, tá certo? Uns caras sujos aí, sabe? De quem não se pode cobrar ética, tá certo? Porque eles operam à margem da lei, rapaz, sabe? Eles são criminosos, tá certo? Eles operam à margem da lei, eu não vou dizer que eles criam um estado paralelo de direito, porque o Estado de Direito é um só. O Estado de Direito é o Estado filosófico, tá certo? Que se opõe ao Estado de natureza, tá certo? E assim, então veja, dentro do Estado de Direito, você tem ali as organizações criminosas, tá certo? As ORCRIMs, você tem as facções, é assim que deve ser visto, tá certo? Você vai ter as facções terroristas, sabe, e essas coisas assim. Mas veja que dentro e isso aí se dá dentro do espaço do Estado de Direito, sabe, aqueles que não querem se submeter,
sabe, ao ordenamento jurídico, tá certo? E atuam, dentro do campo do crime, tá certo? E do campo do crime tiram aí os proveitos econômicos, como fizeram aí, como fez aquele tal de Vorcaro, tá certo? Só que a gente sabe como faz aí os criminosos mesmos aí, sabe, do PCC e do PV, tá certo? E dos que se associam com ele, os CEOs, tá certo? Ou os assessores, os consultores dessas organizações criminosas, tá certo? E a bateria pode acabar em breve, tá dizendo aqui, né, o Motorola, tá certo? Então vou ficando por aqui, tá certo? Hoje é domingo, porra, final, amanhã é segunda-feira, tem um bocado de coisa para fazer e não tenho, tá certo? Mas eu fico por aqui, vou dizendo que meu nome é Ernest, tá certo? O caboclo falador, tá certo? Um caboclo gemedor, rapaz, um caboclo reclamador. Eu lembro, sabe, que eu falei pro meu filho hoje que eu tentei um dia ser capitalista, mas não consegui, rapaz. Eu não consegui furar o cerco porque não tinha capital, tá certo? Porra, bicho, é foda. Mas, rapaz, mas é isso, tá bom? Então, rapaz, olha, caboclo falador fala demais, rapaz, sabe? Quem fala muito, dá bom dia a cavalo.